Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. A primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição também da semana, começando mais uma semana de luta aí para todo mundo. Desejo uma ótima semana para você, que você consiga realizar todos os seus objetivos e que seja a melhor semana da sua vida. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o Vascão, essa semana que é decisiva, né, para o Vasco. Começa a caminhada do Vasco de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado o Vasco encara o Operário em São Januário, então a gente já vai começar a abordar esse assunto aqui, né? E tem a busca por um atacante. Alexandre Pássaro disse que o Vasco procura um reserva para o Germancano, um jogador alto, bom na bola aérea, e alguns nomes são ventilados, né? A gente vai falar aqui sobre isso também. Então, o vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta rodar aquele esqueminha, você deixa o like aí rapidinho, o like é muito importante. Já deixa o like agora para não ter que ficar pedindo durante o vídeo e se inscreva aqui no canal se você está aqui pela primeira vez. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos. Vamos começar a falar sobre o nosso gigante da colina. Semana decisiva, né? Acabou a brincadeira, agora começa a temporada de verdade para o Vasco da Gama. Essa semana começa a caminhada do Vasco de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma caminhada longa, difícil, mas que o Vasco tem que conseguir o seu retorno para a primeira divisão e a gente espera que seja sem sufoco, né? Sem sustos, que o Vasco consiga, desde do próximo sábado, já vença, entre no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro para não sair nunca mais, ficar no G4 da primeira até a 38ª rodada. A única coisa que eu quero esse ano é que seja tranquilo, né? Que a gente não passe um sufoco danado durante essa campanha de volta para a primeira divisão. Bom, e a preparação do Vasco vai começar a partir de amanhã, a partir de terça-feira. Hoje, os jogadores ainda estão de folga. O Vasco deu 2 dias de folga para os jogadores após a final da Taça Rio contra o Botafogo no último sábado. A comissão técnica entendeu que essa é uma rara oportunidade diante do calendário apertado, né, que o Vasco terá agora até o final do ano. Talvez era a última oportunidade que tinha de dar 2 dias de descanso para os jogadores que se reapresentam amanhã. Folgaram no domingo, vão folgar também no dia de hoje e amanhã, terça-feira, dia 25, o elenco se reapresenta para iniciar aí a preparação para a estreia da Série B contra o Operário no sábado, às 11 horas da manhã, em São Januário. E para essa partida, o Vasco deve ter mais uma vez o desfalque do meia Marquinhos Gabriel. A tendência é que o Marquinhos Gabriel não volte para essa partida contra o Operário Ferroviário e mais uma vez desfalque a equipe do Vasco. E o Vasco sentiu muito a ausência do Marquinhos Gabriel nas últimas partidas, né? Que ele não jogou, o Vasco ficou meio capenga, tendo que improvisar ali o Morato para fazer a função. Acabou sacrificando o Morato, né? Jogando fora de posição, ele não conseguiu render. E o Vasco também não conseguiu render o futebol que tinha apresentado em outros momentos. Então, a expectativa, infelizmente, é de mais uma vez o Marquinhos Gabriel não entrar em campo e o Vasco tem a esperança de regularizar o seu novo reforço, Martin Sarrafiori, para que ele esteja à disposição para essa partida. O Sarrafiori, que veio para ser o reserva imediato, né, do Marquinhos Gabriel. Eu até brinquei com alguns amigos, né? Se ele veio para ser o reserva imediato, ele vai acabar sendo o titular, porque o Marquinhos Gabriel, infelizmente, não vai conseguir, né, aparentemente, jogar todos os jogos. O Marquinhos convive com esse problema de departamento médico, infelizmente. Então, o Vasco corre aí contra o tempo para tentar regularizar o Sarrafiori ainda essa semana. Ele tem que aparecer no bid da CBF para estar liberado e ficar à disposição do treinador Marcelo Cabo. Então, a partir de amanhã, começa aí a reapresentação do Vasco, né? Começa aí os treinamentos já avisando a partida de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Operário Ferroviário. É importante demais o Vasco começar com uma vitória, né? Não dar sopa pro azar,
já para pegar aquela confiança e ir embalando aí, porque eu acho que a competição é assim, é muito importante você largar bem, né? Porque a oscilação, infelizmente, é normal acontecer, mas é importante você largar bem e depois terminar bem, né? Ter uma boa reta final também. Durante o caminho é normal ter oscilação, mas acho que esse início o Vasco tem que começar ali fazendo 3 pontos aí em praticamente todos os jogos, e é isso que a gente espera, obviamente. Então já falamos aqui da reapresentação, falamos que Marquinhos Gabriel provavelmente não joga essa partida, falamos também sobre o Sarrafiore, né, que o Vasco vai tentar correr contra o tempo para ele já ser relacionado para a partida de sábado contra o Operário Ferroviário. E agora vamos falar sobre um assunto importante também, que é a busca do Vasco por um atacante para ser reserva do Germancano. O Vasco busca um atacante com características diferentes da do Germancano, né? Um atacante bom no jogo aéreo, um atacante alto, um atacante que faça gols de cabeça, né? Um perfil que o Vasco não tem hoje no elenco. O Vasco tem o seu atacante matador, titular absoluto, referência do time, ídolo da torcida, que é o Germancano, mas não tem um atacante com as características daquele jogador grandão, né, trombador, que faz gol de cabeça e que numa Série B pode ser muito importante, principalmente em jogos mais truncados, que você vai precisar ficar levantando bola na área e etc e tal. E aí alguns nomes foram especulados, né, foram falados, ventilados no Vasco. Os atacantes Rafael Moura, que jogou a última temporada pelo Goiás, o Campeonato Brasileiro. O também atacante Fernandão, que também jogou pelo Goiás a última temporada do Campeonato Brasileiro. São características bem parecidas, né, dos dois. E também o Nicolas, do Paysandu. O Nicolas que chegou a ser oferecido ao Vasco, depois houve um desentendimento entre o Vasco e o Paysandu, a negociação acabou não acontecendo. Ontem ele foi campeão paraense, né, pelo Paysandu. O Paysandu venceu por 4-2, ele não fez gol na final, mas é um dos principais jogadores aí do Paysandu. Acho difícil essa negociação acontecer, apesar do jogador ter confirmado, né, que queria ter vindo para o Vasco, ter afirmado que tinha vontade de que tem, né, vontade de defender o Vasco, mas é uma negociação um pouco mais difícil de acontecer. Mas esses nomes aí sempre são falados, né, no Vasco da Gama: o Rafael Moura, o Fernandão e também o Nicolas. E a pergunta é, são boas opções? Será que esses jogadores encaixam nesse perfil, né, que o Vasco procura para um atacante de área, um atacante alto? A minha opinião, sim. Acho que eles se encaixam nesse perfil, né? O Rafael Moura é um cara que está aí rodando o futebol. Me estranha até hoje o Rafael Moura nunca ter jogado no Vasco, né? Já rodou aí o futebol e por onde passou faz os seus gols, né? É um cara que está sempre marcando aí os seus golzinhos. O Fernandão a mesma coisa. O Nicolas a gente conhece um pouco menos, né? Mas Fernandão e Rafael Moura, acho que se o Vasco trouxesse um dos dois para ser a opção ali de reserva do Germancano, ou uma opção quando tem que tentar algo diferente no jogo, né? Como eu disse, o jogo está muito truncado, a bola não está chegando, vão jogar a bola na área para ver o que dá, tentar fazer um golzinho de cabeça, colocar ali como opção. Então acho que o Vasco precisa de jogador com essa característica e também acho que Rafael Moura e Fernandão se encaixam nessas características. É importante deixar bem claro aqui que não existe, né, até o momento, nenhuma negociação do Vasco com o Rafael Moura, com o Fernandão. Existiu com o Nicolas, né, mas as negociações foram encerradas, mas com o Rafael Moura e com o Fernandão não existe nada. São apenas nomes aí que a torcida sempre fala, né, que, pô, já que está procurando alguém com essas características, por que não vai atrás do Rafael Moura, que está livre no mercado? Por que não vai atrás do Fernandão, que está livre? Enfim, são opções aí que surgem como possibilidade para o Vasco, para a reserva do Germancano, né? A tendência é que o Vasco realmente traga um atacante para essa posição e vamos aguardar durante a semana se a gente tem mais alguma novidade. Mas eu quero saber de você, o que você acha de Rafael Moura no Vasco, de Fernandão no Vasco, do próprio Nicolas Cavani lá do Paysandu? O que você acha desse jogador no Vasco? Comente aí, a sua opinião também é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!